Informações sobre os cultos, ligue 62 32 96 20 73. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia. Pastores, Reverendo João Antônio de Araújo e Pastora Maria. Faça-nos uma visita. Bom dia, bom dia! Hoje, terça-feira, estamos começando aí o nosso programa Falando de Mulher. Isso, hoje temos convidadas especiais aqui no nosso programa, mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero dizer que hoje nós temos um tema muito bom, um tema muito preocupante nos tempos atuais, com o mundo que a gente vive. E eu gostaria muito, porque o Senhor, Ele me incomodou muito para poder estar discutindo a respeito desse tema, estar levando para você, papai, para você, mamãe. Se bem, né, que o programa é especial para as mulheres, mas antes da gente começar o nosso programa hoje, eu quero ouvir o bom dia da nossa convidada especial, a Jéssica, aqui da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Oeste. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom dia, muito bom ter você aqui com a gente, para a gente estar falando sobre esse tema. Temos também a Eliana. A Eliana, eu não erro mais. Bom dia, Eliana, mais uma vez aqui com a gente, né? Bom dia, Tissa. Paz seja com todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Amém? Amém. Glória a Deus. Essas mulheres lindas e abençoadas, nós convidamos. Eu convidei elas porque elas têm uma experiência muito grande. Quando eu falei com a Jéssica, mas eu nem sou mamãe. Eu falei assim, não, mas não precisa. Porque a experiência que a gente às vezes tem em trabalhar com crianças, acho que ela vale mais do que uma mãe que às vezes não se atenta a algumas coisas que é necessário estar atento na criação dos filhos. Antes eu quero dizer, hoje o nosso programa está totalmente dedicado a você, mamãe, porque nós vamos falar sobre criação de filhos, a importância de criarmos os nossos filhos, principalmente na lei do Senhor, né? Na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente evita entrar nesse assunto, ou evita inserir isso na vida da criança ainda pequena, né? Mas na Bíblia mesmo está escrito, lá em Provérbios 22:6, fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. É um versículo muito forte, eu gosto muito desse versículo, porque é verdade, quando a gente já insere a palavra de Deus na vida de uma criança quando pequena, mesmo que a criança cresce e saia um tempo fora do caminho do Senhor, acaba que ela volta, porque a raiz fica lá, firmada. Mas nós já vamos começar a abordar esse tema depois dessa música. Opa! Transformada, música linda, linda, gosto muito dela. Bom dia para vocês, 7h12. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus.
poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, 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 cheia do poder de Deus. 24 horas, edificando vidas. Rádio Edificai. Isso aí, nós voltamos aí, Mulher Transformada, hein? Linda essa canção da Estela que nós ouvimos aí, coisa linda de ouvir. E mulher transformada em Deus é mulher que também educa os filhos, não é isso, pastoras? Sim. Jéssica, fala um pouquinho de você, qual é a experiência que você tem trabalhado com criança, o que você faz aqui na igreja do Parque Oeste? Bom, eu tenho 8 anos que eu trabalho no Ministério Infantil. Tem 2 anos que eu soube que é o meu chamado. Deus me chamou para esse meio. Tem 1 ano já que eu trabalho com a turma de 9 a 11 anos. São os pré-adolescentes. Eu também sou coach. E, assim, é uma paixão para mim. É o meu xodózinho, é o meu Ministério Infantil. E assim, a gente vê muita coisa. E o que falta, às vezes, é o ensinamento de Deus nas nossas crianças, né? E nesse tempo todo que você tem trabalhado com criança, o que você tem sentido mais falta dos pais inserirem nos filhos? O principal é a palavra. A palavra gente de falta Deus, né? Da palavra de Deus ser inserida. Assim, é uma palavra que eu ouvi. A igreja não tem obrigação de ensinar, ela tem obrigação de complementar aquilo que os pais ensinam dentro das suas casas.
Então, primeiro, porque a criança passa 24 horas com seu pai, né, da sua casa. Então, a gente complementa. Igual a gente trabalha com as crianças no domingo, né, mas no domingo. Então, assim, eu sinto muita falta. Às vezes, da criança estar lá na casa dela ler a Bíblia dela gravar o versículo que foi passado na salinha. E aí, quando a gente chega no outro... E aí, gravou? Não, tia, esqueci. Então, às vezes, falta muita estimulação dos pais de falar da Bíblia, de apresentar a Bíblia para o seu filho dentro de casa. Pastora Eliana, a senhora também pastora Orismar, tem feito um trabalho muito bonito aqui na primeira igreja aqui do Parque Oeste com os adolescentes, né? Conta pra gente um pouquinho, quanto tempo que vocês estão trabalhando com eles, quantas células vocês já têm com os adolescentes, com crianças também, que vocês às vezes têm uma célula uma célula mista, que vocês também trabalham com as crianças lá nessa célula, ou não tem ela mais? Patrícia, a gente já tem acho que quase 2 anos que a gente está com a célula. Era para ser uma célula para cuidar dos filhos dos casais da nossa célula, mas nunca foi. Ela já começou com adolescentes, porque eu creio que esse é o nosso chamado. Eu cuidei de um adolescente que foi meu sobrinho, bem antes de vir para cá, então a gente já tem essa experiência. Eu gosto demais, eu sempre falo para eles, se alguém disser que você é aborrecente, fala, não sou. A Eliana disse que eu sou maravilhoso, eu sou inteligente, Olha, eu sou ótimo, que eles coisa são boa. mesmo. Então, assim, as crianças às vezes elas aparecem lá, mas a célula é para os adolescentes. E eu gosto muito desse trabalho, porque o meu chamado é para ser treinadora. Então, lá é uma célula para treiná-los. Hoje em dia eu não prego mais, eles é que levam a palavra, eles é que fazem as dinâmicas, eles preparam tudo. E basta você estimular, basta você acreditar neles, porque eles são capazes. E talvez falte um pouco disso, dos pais entenderem e estimular. Como a Jéssica estava falando, uma das coisas que eu mais sinto falta, que mais assim, hoje já está um pouco melhor, eles têm entendido, os pais têm entendido isso, porque os pais têm o seu compromisso na igreja, mas eles não entendem que o filho também tem compromisso. Eu já vi adolescente ficar revoltado com o pai porque não me levou num tal evento na igreja. Nós tentamos fazer eles entenderem que existe um compromisso com Deus. E nós temos que ter um compromisso. E eles querem ter, mas eles são dependentes dos pais para levá-los, para cobrar da tarefinha, não é? No caso das crianças. A lição que foi aprendida. A lição que foi aprendida. Mas muitas vezes, eu não sei se vocês têm essa concepção, eu, de todos os anos que eu me converti, eu sempre dei aula, né, na igreja e para as crianças. Às vezes eu tinha um sentimento antes, né? Hoje em dia eu não sei se essa concepção mudou, porque eu já percebi que tem se trabalhado bastante em relação a isso. Muitos pais, quando levam os filhos para a igreja e empurram eles praticamente para a escolinha, é como se fosse assim, vai para lá, interter para lá, para eu poder prestar atenção no culto. E eles acabam que não dão valor àquilo que as crianças aprendem na sala de aula, e acaba que a criança vem toda empolgada, pai, mãe, olha o que eu aprendi hoje, olha o que é que eu fiz, e muitas vezes eu já percebi os pais nem olharem as tarefas das crianças ali na própria igreja. Aí imagina em casa, né? E aonde que a gente às vezes fica vendo que a criança se sente frustrada, porque uma das necessidades que a criança tem igual você falou, pastora, é a questão da criança receber aquele elogio, aquele incentivo. Nossa, você fez muito bem, mas na próxima você vai fazer melhor. E ela querer crescer, não é isso, pastora? Com certeza. Como que eu fui ensinando eles a prepararem uma palavra? Eu pergunto, você quer? Quero. E eles querem ter a experiência com o Espírito Santo. E eu quero ver o que o Espírito Santo vai falar para eu estar levando. E eles esperam ali e falam, eu quero falar, por exemplo, sobre chamado. E de repente eles chegam aqui e vê o pastor João falar algo sobre, eles já me procuram com o olhar para dizer assim, está confirmando. Né? Então, assim, aquele incentivo é muito importante. Então, eles estão lá.
Ah, Eliana, não dou conta. No meio do caminho, não dou conta, não dou conta. E eu começo a incentivar. Não, pera lá, faz assim, que tal isso? Você dá conta, você é capaz. E no final sai coisas maravilhosas. Então, o que eu percebo é isso. A questão de você acreditar no adolescente, né? E eu creio que na criança também é muito, muito importante. É inspirador. A né? criança e o adolescente, assim como nós também, Com nós certeza. esperamos que as pessoas acreditem na gente. Muitas vezes o meu filho mais velho, ele às vezes fala alguma coisa e quando eu coloco em xeque aquilo que ele falou, ele fala na mesma hora, ele fala assim, vocês nunca acreditam em mim. Aí eu corrijo na mesma hora, eu falei, não é que nunca acredita, meu filho, é que às vezes alguma coisa que você me falou não está batendo com o que é certo. A mamãe só está conferindo. Né? E como que você percebe isso, Jéssica? Nas crianças, essa questão da credibilidade, elas também sentem essa falta da credibilidade, dos pais confiarem mais nela, que elas são capazes. Eu acredito que sim, só que eu acho que elas não é tão visível quanto no adolescente, porque ele já expressa melhor. Às vezes ela vai expressar num comportamento de rebeldia, porque assim, a gente tem que aprender o comportamento de uma criança, às vezes, está relacionado ao que está acontecendo internamente. Às vezes não é externamente, é o que está interno. Então, o que esse pai tem plantado dentro dessa criança? Como que é? Se ele aceita, se ele elogia, ou se ele só fala com ela, só exalta aquilo que é ruim nela e não o que é bom, quando ela faz algo bom e não fala, igual a questão de que você utilizou, a criança chega com a tarefa, pai, olha o que eu fiz, e ele deixa de lado. Então, assim, só que as crianças, elas mostram mais diferente, às vezes é mais um comportamento mais agitado dentro da sala, às vezes tristeza, entendeu? Às vezes a gente pergunta, por que você tá triste? Tem umas que nem falam. Tem umas que nem a criança fala, nem sempre ela fala. Nem sempre. Nem todas elas falam. Então, aí a gente, como tá na sala, a gente também tem que ter esse olhar mais apurado para ver o que tá se passando. E tem criança também que ela, às vezes, entra até em depressão quando criança, pela falta de expor as suas emoções, porque quer sempre mostrar para os pais que está tudo bem. Às vezes a criança está triste, está frustrada com alguma coisa, o pai e a mãe perguntam, tá tudo bem, meu filho? Mais por perguntar, mas não pelo aquele interesse de querer saber realmente o que a criança está sentindo. Aí a criança acaba dando aquele sorrisinho, não, mamãe, tá tudo bem. E o pai e a mãe acabam aceitando, mesmo vendo que às vezes não tem alguma coisa que não está certo com aquela criança. Né? E em Filipenses 4,19 fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E nós como pais, né, mãe, pai, às vezes esquecemos de olhar que os nossos filhos também têm as necessidades deles, né? Somos egoístas, igual a pastora Eliana acabou colocando, acabamos sendo egoístas, não olhamos os compromissos que os nossos filhos, que as crianças, os adolescentes têm na igreja, para participar de algum evento, para participar de um teatro, participar de uma cantata. A criança às vezes está querendo, tá 1000 por hora, eu quero. E quando chega na hora da questão, você tem que tirar um tempo seu e trazer a criança até o prédio da igreja para ensaiar. Os pais acabam que pelo aquele egoísmo próprio, o egocentrismo, né? Acaba não trazendo a criança e frustrando ela. E acaba que é uma necessidade da criança, os compromissos dela. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, Patrícia, a gente tira algum tempo, não só na célula, mas para estar com eles. Ontem mesmo eu estava à noite atendendo um adolescente lá na minha casa. Ele dizia para mim, não, você está cansada. Eu disse, bora, só estou te esperando. E foi muito bom. Então, assim, você tem que tirar tempo, né, para o seu filho. Você tem que tirar tempo para implantar o reino de Deus dentro dele. Porque se nós não ocuparmos essas crianças e esses adolescentes com a palavra de Deus, com coisas de Deus, com atividades relacionadas com Deus, então eles vão se ocupar com coisas erradas, com coisas do mundo. Porque é como a Jéssica falou,
eles precisam, né, se sentir que alguém se preocupa com eles, que alguém está vendo eles, porque senão o comportamento é fazer coisas erradas para chamar atenção. E o adolescente faz isso demais. Então, às vezes, se o seu filho faz tudo errado, vai olhar o que está errado em você, o que você está deixando de ver. Né? Então, vamos ocupar eles com as coisas de Deus, porque o mundo lá fora está terrível. Então, quanto mais compromisso eles tiverem com as coisas de Deus, envolvidos, menos tempo eles vão ter para as coisas erradas que hoje em dia está disponível até nas escolas. Não é verdade? Isso é verdade. Concordo plenamente com você. Você falou tudo. É questão realmente dos pais não pensar nisso, que a criança também tem um compromisso. Ela tem, apesar que assim, eu tenho alguns casos aqui que a gente vê que o pai traz a criança quando está com ele, de 15 em 15 dias, ele pega o filho de 15 em 15 dias, traz a criança na igreja, aí a criança vem, mas ele fica lá fora. A gente já vê isso mesmo. Ele fica lá fora. Mas ele sabe que aqui na igreja ela está aprendendo algo bom, está aprendendo os princípios de Deus. Então, mas realmente há muita falta. A gente às vezes marca um evento com as crianças. Vamos evangelizar com as crianças. Dá para contar no dedo quantos pais levam. A gente sempre escolhe um horário que o pai pode levar, lógico, mas é muito raro. Mas enfim, a gente está trabalhando. Vai chegar a hora que o pai vai entender que a criança também tem o compromisso dela com Deus. E como ela depende do pai, né? Então ele tem que entender isso, primeiramente. É responsabilidade dele, né? Implantar esse Mas uma hora esse pai resolve entrar dentro da igreja. Amém. Porque nós temos um testemunho, o pastor Valdemir, nós temos um testemunho de que o pai do pastor Glauber era assim. Olha. Ele pegava o pastor Glauber, levava para a igreja, porque ele sabia que lá ensinava coisas boas e ficava do lado de fora esperando. Terminava o culto, aí ele pegava o pastor Glauber e ia embora. Até que um dia ele se encontrou com o Senhor e resolveu entrar, né, pastor Valdemir? Então, até que ainda bem que pelo menos o pai está reconhecendo de que o filho precisa disso e de que isso é bom para o filho. E olha para você ver, Patrícia, às vezes um pai que está de fora está reconhecendo que isso é bom e aquele que está aqui dentro não está dando o devido valor. Não dá o valor, está sentado no banco, está reclamando às vezes do culto, que o culto está demorando. E não leva o seu filho naquele evento que é para ele, é próprio dele, da idade dele. Não, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Não, eu vou gastar gasolina. Não, eu não posso. Invista, tem que investir. Temos que investir nas nossas crianças. Eu vi uma vez que a pastora Márcia, ela reuniu com os pais e fez um piquenique aqui na primeira igreja com os pais, né, Jéssica? Você foi nesse dia? Nesse dia, acho que não foi porque era sábado. Era uma tarde de sábado. Eu trabalho, né? E então, ela falou, não, nós vamos fazer esse ano o piquenique. Acabou que não deu para mim também, porque a gente estava envolvido numa obra aí lá em Nova Veneza. E eu fiquei com água na boca querendo ir, porque foi uma tarde muito boa. Levou as crianças, forrou a toalha lá no capim da praça. Levaram comida, as crianças, quem tinha bicicleta levou bicicleta. Alguns pais acompanharam. Mas o que me entristeceu foi porque a quantidade de pais que deram valor nisso, neste momento de estar com os filhos, foi muito pouca. Foi muito pouca. Então, acaba que entristece. Às vezes a criança, nossa, vai ter um piquenique, não sei se porque meus filhos são desse jeito, vai ter um piquenique lá na igreja, eu quero ir, né? Então, e alguns pais visam mais o trabalho ou os interesses próprios de estarem na casa deles para poder assistir um programa de televisão. Esses dias mesmo, os meus meninos queriam ver um filme e eu estava muito cansada e acabou que eles fizeram um comentário que a gente tem que ficar atento aos comentários que os filhos fazem. Mas você está sempre cansada, mamãe. Então, nesse dia meu coração doeu e aí nós passamos a tirar um momento maior com eles. Tem dias na semana que a gente põe exclusivamente ao Cine Pipoca.
E eles escolhem o filme, eu rebento pipoca, a gente senta na sala para poder assistir um filme que todos eles querem assistir, e a gente também, que eles perguntam, esse daqui, e escolhe o filme e a gente assiste. Mas é muito bom esse momento, porque aí nós vemos a necessidade deles de conversar com a gente, porque aí eles disparam. A matraca abre. Nós temos aqui algumas participações. Quero mandar um super beijo para a pastora Natividade, que está acompanhando a gente. A Fernanda Dornelles, beijo no coração de vocês. Jennifer Christian, bom dia. Ela desejou aí para a gente um bom dia. A pastora Luciana Costa e a pastora Carla Galvão. Tá aí ligadinho com a gente aí, juntinho, ouvindo aí pela rádio Edificai, né? E é muito bom essa participação das pessoas que a gente vê. Quando eu comentei que a gente ia tratar do assunto sobre criação de filhos, muitas pessoas se interessaram, porque tem mães e pais que eles ainda se sentem um pouco perdidos quanto à criação dos filhos. O que vocês me dizem sobre a inserção da tecnologia na vida dos filhos? Nós vamos ouvir uma música. Tem música preparada aí, pastor? Ele vai passar uma música agora. E nós vamos discutir agora no próximo bloco sobre a tecnologia na vida dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes. Você fica aí, já a gente volta 7h35. Sei que eu sou filho da promessa. Eu sei que eu sou um puro milagre. Não havia esperança. Eu sei que eu sou filho da promessa. Eu sei que eu sou um puro milagre. Não havia esperança, mas Deus me amou, fazendo aliança com o sangue de Jesus. Eu sou herdeiro, sou herdeiro. Ninguém vai poder revogar, desfazer a promessa. Eu sei que eu sou filho da promessa. Eu sei que eu sou um puro milagre. Não havia esperança, mas Deus me amou, fazendo aliança com o sangue de Jesus. Eu sou herdeiro, sou herdeiro. Ninguém vai poder revogar, desfazer a promessa. Ninguém
vai poder revogar, desfazer a promessa. Ninguém vai poder revogar, desfazer a promessa. Eu sou herdeiro, sou herdeiro. Ninguém vai poder revogar, desfazer a promessa. Eu sou herdeiro, aleluia. Eu sou herdeiro. Ninguém vai poder revogar, desfazer a promessa. 24 horas, edificando vidas. Rádio Edificai. 62996463258 é o nosso WhatsApp que você pode participar. Você que está nos vendo aí pelo Facebook, pode participar, manda áudio. Teremos o maior prazer em estar ouvindo aqui o seu áudio. Temos muitas pessoas aqui participando com a gente. Tem a Elisângela Santos também, está aí online aí com a gente através do Facebook. E parece que tem recadinho aí já no WhatsApp, pastor? Ou só no Facebook mesmo? Eu vou tentar ler aqui. Pode ler para a gente, pastor? Pastor Valdemir vai... só de mulher para mulher. Ele vai tirar uma foto, a gente já tem uma participação aqui no Facebook. Uma participação muito importante, né? Que nós estávamos aqui nos bastidores curiando. Vocês já ouviram essa palavra? Do interior. O pessoal fala, estava curiando ali. E nós vamos ler a participação da Jennifer Christian. Ela é daqui, de Goiânia, né? E... ela participou aqui com a gente, deixando um recadinho que muitos pais e mães têm esse mesmo pensamento. Olha, ela fala assim: tenho gêmeos de 6 anos e vejo que ainda tenho muito a aprender, pois muitas vezes deixo de ir à igreja porque na minha cabeça eles dão trabalho. E hoje, para mim, está mais difícil, pois ainda não encontrei uma igreja para estar congregando, mas creio que logo estarei na presença e meus filhos também, né? Nós vamos até pegar ali o contato da Jennifer. Isso, vamos pegar o contato da Jennifer, ver onde que ela mora direitinho, para a gente estar indicando uma melhor igreja para ela estar congregando, né? Porque não pode ficar fora da presença de Deus, né, pastores? Não, se ela estiver aqui, eu como líder do ministério, posso falar com certeza para ela, traz seus filhos, não vem com esse pensamento, eles vão dar trabalho. Não, o importante é eles saberem de Deus, e aqui eles vão ser alimentados pela palavra de Deus. Então, tira esse pensamento, eles dão muito trabalho, não. Traga, pelo menos aqui na nossa igreja, a gente tem as salas todas separadas por idade. Então, assim, ele vai ter realmente um direcionamento para a idade dele. Essa questão, que ele dá muito trabalho. Não, traga esses meninos para cá. Me tira só uma dúvida, então. A pessoa veio para a igreja, aí manda para a salinha para passar tempo, é? Não. Não, mas eu pensei que era para passar tempo, né? Não? Não é para passar tempo. É para ela também se alimentar da palavra de Deus. Como vocês, pais, se alimentam durante o culto, lá a gente também está ministrando a palavra de Deus. Então a gente não pode privar essa criança de aprender sobre Deus, quem é Ele, como Ele é, quem é Jesus, quem foi Jesus. Então é muito importante você trazer o seu filho e não imaginar que a salinha, o Ministério Infantil é só para cuidar do seu filho, para você poder ouvir a palavra. Não. Ali ele está recebendo de Deus também, assim como você recebe. E ele está recebendo, né, Jéssica? Eu não estou lá, mas eu já estive lá quando criança, recebendo da maneira como ele entende.
Então, assim, o tempo que o meu pai me levava para a escolinha e que eu via aquelas historinhas, foi quando eu aprendi de Bíblia, eu aprendi dos personagens, e isso me trouxe de volta, depois de adulto. Foi aquela palavra, viu, Jéssica, que você planta, que me trouxe de volta. Sim, eu penso muito, nossa, será que o que eu tô falando vai gerar alguma coisa? Mas gera. A gente vê isso lá na frente. Igual você falou, também, antes de eu ser professora, eu fui criança, eu passei. E eu fiquei um tempo fora. Eu saí da igreja com 12 anos de idade e voltei com 16. Mas eu voltei por quê? Porque eu continuava com os princípios, eu estava fora. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu lembrava, isso não está certo, isso não está correto. Não é correto perante Deus. Então, mesmo que a gente saia, às vezes, a gente sabe ali o que está, porque foi ministrado na gente, então é muito importante. Então, eu estava pesquisando a respeito sobre criação de filhos, e eu vi que tem uma diferença entre as necessidades básicas, que a criança precisa, do fisiológico dela, do intelectual dela, que ela precisa no crescimento dela, e também as necessidades espirituais da criança. Eu vou citar algumas partes aqui do que eu pesquisei, e eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem sobre isso, o que vocês já participaram na vida de alguma criança, a ausência de algum desses fatores. Vamos começar sobre a aceitação. A aceitação da criança. Sobre aquilo da criança, às vezes, chegar num local, ela se sentir acolhida, se sentir aceita. Vocês já perceberam alguma criança que foi para a salinha, ficou como que fala? Retraída num cantinho? Por que vocês acham que acontece isso? Eu acredito que acontece a questão muito do bullying. Do bullying, né? Por mais que a gente... O pessoal estava conversando ali, né? Estava tirando a nossa concentração. Depois nós vamos fazer um programa falando de homens. Bom, a gente vê até dentro da nossa sala mesmo o bullying, a questão do bullying. Ela não só recebe lá na escola, não lá na nossa casa, mas dentro da própria sala de aula da igreja. Eu, como professora, educadora, eu não permito bullying dentro da minha sala. Então, muitas crianças elas já vêm lá de fora com a cabeça cabisbaixa, triste. Por quê? Ah, tia, porque meu coleguinha me fala que eu sou gorda, porque me falam que eu sou magrelo, que eu sou 4 olhos. Então, assim, tem muito essa questão do bullying, que eu acho que é da questão da aceitação, que eu vejo é isso. Então, muitas crianças a gente vê que eles têm uma dificuldade de se aceitarem como eles são. Meu coleguinha disse que eu sou muito enjoado. Meu coleguinha falou que eu não me visto bem. O meu sapato é feio, né? Então, e isso acaba refletindo, né, pastora Eliana, na adolescência da criança, né? Essa questão da não aceitação da forma que ela é. Demais, né? Essa questão do bullying que a Jéssica falou, ou mesmo de algum trauma que a criança passou e que a retraiu. Isso aí é difícil de ser trabalhado na adolescência. Eu tenho casos lá sérios, às vezes até de adolescentes que eles não conseguem ir lá na frente, eles não conseguem falar uma palavra, e isso prejudica muito, porque você pensa isso na vida adulta. Então, lá na faculdade eles vão ter que apresentar trabalhos, lá na vida profissional eles vão ter que estar se relacionando com pessoas, e isso pode prejudicar, né, tolir eles totalmente. Então é preocupante. Aí, num caso assim, eu creio que os pais precisam procurar até um psicólogo, uma ajuda profissional, para poder estar auxiliando. A gente tenta, mas é uma coisa mesmo que tem que ser trabalhada. Agora, o pai que vê que o filho está assim, não pode pensar que isso é normal. Isso não é normal. O normal da criança, e principalmente do adolescente, é se relacionar. Se ele não consegue, ele tem que estar, o adolescente saudável, ele tem que estar inserido, se relacionando com sua família e também com o grupo da idade dele. Se ele não está se relacionando, pode verificar que tem alguma coisa errada. Não está certo.
E na igreja se trabalha-se isso, a questão, às vezes muitos pais têm um filho especial, tem um filho que às vezes tem dislexia, tem TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, e às vezes uma deformidade de nascença, igual eu tive o meu filho, o mais velho, ele nasceu com pé torto congênito. Para a glória de Deus, eu consegui fazer o tratamento e fazer a cirurgia com ele com 7 meses de vida, e Deus usou as mãos do médico que operou ele, que da primeira cirurgia ficou perfeito, para a glória de Deus. Eu sei que isso foi um milagre pelo que eu vivi. Mas tem pais que às vezes não têm esse conhecimento, não cuida, não tem condições para cuidar da criança quando pequena, e a criança cresce ali com aquela má formaçãozinha, e o pai, ele mesmo, acaba excluindo o próprio filho do convívio social. Dentro da igreja, nós trabalhamos isso nas salinhas de aula, sobre essa aceitação do próximo como ele é? Sim, nós trabalhamos, né? A questão dele ser aceito e também ser aceito por Deus. Se Deus aceita ele como ele é. Então a gente trabalha muito isso. E só uma questão também, os pais às vezes, não da deformidade, não da deficiência física, porque ela é visível, mas às vezes a criança ela tem o TDAH, déficit de atenção, e os pais não se atentam. Ele acha que aquilo é normal, aquilo é uma rebeldia, ou às vezes aquilo é espiritual, mas às vezes não é somente espiritual. Há necessário de entrar com uma ajuda psicológica, às vezes até psiquiátrica, dependendo disso. Então, às vezes, o pai também não quer ver que aquele filho ele tem algo, ele precisa ser tratado. Então, é isso aí que a gente tenta. É até difícil, porque a gente que está na sala, às vezes a gente tem esse olhar mais apurado. Até as meninas estavam comentando sobre a respeito de uma criança que a gente está vendo que ela não está legal. Não é só espiritual. Ele não é só espiritual. Ele tem algo realmente ali na química dela, às vezes, que não está legal, e ela precisaria de passar por um acompanhamento. E aí os pais, às vezes, não querem ver, não querem enxergar. Meu filho realmente ele é perfeito. Às vezes ele está rebelde por ser rebelde, mas vai passar. Então os pais precisam ter esse olhar, às vezes, para isso. Ou muitas vezes um filho ele é hiperativo dentro de casa e os pais não conseguem perceber. Vou voltar naquele termo que eu gosto muito de bater, que muitos pais têm isso, o egocentrismo. Visam muito os próprios interesses deles e não olham para a criança. A criança, às vezes, está hiperativa dentro de casa, não consegue ouvir a mãe, não consegue ouvir o pai, tem aquela dificuldade, porque ele quer chamar a atenção do pai, porque, às vezes, um pai sai cedo para trabalhar, né? Às vezes, tem muitos pais aí que saem 7 horas da manhã para ir trabalhar, volta para casa lá pelas 10, 11 horas da noite, e isso rotina, de segunda a sábado. E quando está no domingo, em casa, não tem tempo para o filho, fica envolvido em trabalhos dentro da própria casa, leva trabalhos para dentro da casa e acha muito fácil pegar um celular, onde a gente estava comentando sobre a tecnologia, né? O que ela influencia, o que ela contribui, o que ela atrapalha na vida da criança. Pega um celular, o filho está fazendo muita bagunça ali perto da mãe, perto do pai. Toma aqui, meu filho, vai ver lá um vídeo, vai jogar. Acho mais fácil fazer isso do que prestar atenção que muitas vezes um filho, quando ele está com a hiperatividade, é apenas ele gritando um socorro. Eu preciso da sua atenção, papai, mamãe. Eu quero que vocês olhem para mim aqui. Olha o que eu estou fazendo. Não é isso, pastora Eliana? Exatamente, essa questão que a Jéssica falou do pai enxergar o seu filho, né? Então ele tem que ter um olhar que ele vai enxergar o seu filho. O que está acontecendo? Por que ele está assim? Isso é um problema espiritual, é um problema físico. E essa questão da tecnologia, Patrícia, ela assim é muito problemática hoje em dia. Porque você estava falando, eu tiro um tempo para assistir um filme no dia tal, faço um cine pipoca. Isso aí vai marcar seus filhos, eles vão lembrar disso, sabe, para sempre na vida deles. Como eu tenho uma mãe que me dá atenção, que cuida de mim.
E os filhos hoje, eles têm sido muito jogados. É muito mais fácil um pai pegar um celular e dar para o filho e cuidar do celular dele, né? Ou fazer as coisas dele, do que criar uma atividade com o filho, assistir um filme com o filho, fazer um piquenique com o filho. E assim, ele está gerando um vício terrível. Porque ele nem sabe o que aquele filho está vendo lá. Porque todos esses jogos, todos têm mensagens subliminares que estão levando, incitando a violência. E não só mensagem subliminar, igual esses dias para trás, o meu filho veio me mostrar, mamãe, olha aqui. Porque um coleguinha foi mostrar para ele, mas como, graças a Deus, meus filhos são bem orientados, ele veio me mostrar um desenho ensinando atos sexuais. Desenho de um pinguinzinho lá e a irmãzinha dele. Entendeu? Demais. Então, nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos veem, assistem. E outra, pastora Eliana, os psicólogos dizem que a criança não pode passar mais do que 2 horas no celular. Não pode. E muitos pais deixam a criança o dia todo, a noite toda, para poder dar aquele descanso para a cabeça, sem saber que está envenenando, né, a vida dos filhos. Não é isso, Jéssica? Sim, acredito que hoje é até um vício. É o celular, né? É comprovado que ele se torna um vício. Então, essas crianças hoje, querendo ou não, não adianta. A gente não vai ter como tirar totalmente a tecnologia da nossa vida, das nossas crianças, mas como utilizar essa tecnologia. Eu vejo muito questão de pais que colocam desenhos não relacionado à Bíblia. Tá, você quer que seu filho, então... Mas coloque algo de Deus, coloque um desenho de Deus. Não deixe ele ficar, né, vendo coisas ruins, jogos ruins. Tem coisas da Bíblia, sim. Mas tem que policiar. Igual falou, 2 horas é o suficiente. E tem criança que passa... Na hora que ela chega pro meu pai, cadê meu tablet? Pai, eu quero o celular. Pai, me dá o seu celular. Isso aqui a gente ouve muito. A gente já vê bebezinho, né? Dentro da igreja, às vezes não vai nem pro berçário. O papai coloca lá, mas a mamãe... coloca sentadinho lá do lado, já coloca um videozinho pra criança. Toma, vai ver aí. Não, já vi demais. Pega, coloca ainda fone de ouvido na criança para poder aumentar o volume no máximo, não é isso? Mas isso, nós nos remetemos agora à questão de limites, de disciplina. Os pais hoje, eles não estão conseguindo limitar os filhos. Eu não sei quanto a crianças, mas isso, para o adolescente, a leitura que ele tem da falta de limites é que o pai não se importa com ele. Eu lembro, o meu sobrinho, quando eu cuidava dele, ele estava viciado em jogos. Na época não era celular, né, mas era aqueles videogame, Taitorama, e ele era viciado naquilo, e ele não tinha limites. Então, quando ele veio morar comigo, eu limitei. Eu sabia onde ele ia jogar, eu sabia o dia que ele podia jogar, eu dava o dinheiro e falava, você tem de tal hora até tal hora. Então, eu colocava limites. E eu me lembro bem uma vez que ele chegou na sexta-feira, que ele deveria chegar mais cedo, e ele chegou tarde. E eu falei para ele, onde você estava? Porque hoje a sua aula acabava mais cedo, você tinha educação física e você tinha que estar aqui. Ele ficou impressionado com aquilo. Ele falou assim, engraçado, aqui vocês se importam comigo, lá na minha casa ninguém sabe o que eu faço. Ou seja, a leitura dele da falta de limites não se importam comigo. Então é muito sério isso. E eu vejo pais, eu às vezes abordo os pais dos adolescentes que eu estou vendo que está com excesso, e eu sei que aquilo é prejudicial, porque como a Jéssica falou, vira um vício, é um vício. Vira vício, e todo vício é uma escravidão. Né? Então, não tem como arrancar de uma vez, mas tem que ir arrancando paulatinamente, colocando limites e colocando o quê? Outros tipos de atividade. Inconscientemente, a criança e o adolescente, eles têm muita energia. E o que acontece? Eles ficarem ali sentados de frente para um tablet, um celular ou um jogo, eles estão lançando sobre aquele objeto a ansiedade deles. E os pais não conseguem olhar por estes olhos. Quando eles crescerem, eles vão ser pessoas frustradas, porque eles não têm onde lançar a ansiedade deles o tempo todo. Pode trabalhar, pode fazer outra atividade, outra coisa, mas vai sentir necessidade de falta de algo, porque cresceu daquela forma, não é isso?
que estava preenchendo era a tecnologia. Isso. E também tem o fato também que eu percebo muito, nosso tempo está bem escasso, mas gostaria de dizer a quem está acompanhando a gente, este assunto nós vamos abordar ele na próxima semana, também vamos dar continuidade, na próxima terça-feira nós vamos dar continuidade dele. Mas eu só queria dar uma pincelada nesse caso que eu vou dizer, sobre a questão dos pais orarem com os filhos. Muitas vezes a gente vê filhos que estão hiperativos, acaba levando essa hiperatividade para a escola. E é muito fácil um professor virar para uma mãe e falar assim: o seu filho tem hiperatividade, o seu filho tem TDAH, você precisa levar ele para um médico e tomar medicação. E sendo que às vezes só falta o pai e a mãe se dedicar num tempo em oração com esses filhos. Porque eu não tenho visto, não sei se vocês percebem essa falta. Vou começar com a Jéssica, que só dá uma pinceladinha, porque nós vamos continuar esse assunto na próxima semana. Os filhos falam que recebem oração dos pais, é comum eles dizerem isso, as crianças? Não é comum, a gente ouve muito pouco, né? Então, assim, mas quando a gente tem um momento, a gente pede, vamos orar por você, tem alguém, eles falam, tia, tem algo acontecendo na minha casa, tem algo acontecendo com meu amiguinho, então ora pra gente. A Patrícia tinha me pedido umas dicas, mas enfim, acho que vai ficar pro próximo. Mas uma dica que eu tinha colocado é você fazer um culto doméstico com o seu filho. Olha, para você, muito importante isso. Para você ensinar ali como ele vai adorar a Deus e ele conhecer verdadeiramente com Deus. Então, o culto doméstico é para isso, você ensinar a ter um momento da oração com seu filho. Tá corrido, não dá, mas pelo menos ore às vezes, quando você levanta com seu filho, quando você vai pôr o seu filho para dormir, ore. Realmente, a gente sente muita falta. É raro até a gente... Quem quer orar? Ninguém levanta a mão. Ninguém quer orar. Vamos louvar! Todo mundo quer ficar sentado. Então, assim, o que eu vejo é o que vocês, pais, estão colocando do evangelho na sua casa. Quais são os princípios cristãos que você está colocando no seu lar? Porque a gente percebe, a gente lá recebe. A gente vê que está faltando, que o que a gente está ensinando não está sendo também trabalhado dentro de casa. É só isso que eu quero deixar, que acho que isso é sempre dar uma estimulada para as pessoas acessarem, né? Tem mais algumas dicas na aí. Semana que vem, eu tenho certeza que eles vão ficar meio curiosos para poder saber as outras dicas. Mas é uma dica muito importante, né, pastora Jéssica? E a pastora Eliana, nos adolescentes, eles falam, meu pai ora comigo, minha mãe ora comigo. Olha, eu vejo os pais orando pelos filhos, talvez não com os filhos. Talvez essa seja o grande problema, que eles têm essa dificuldade em orar. O tema da penúltima célula, levada por uma adolescente, ela escolheu o tema, foi exatamente esse. Ela falou, eu sinto que aqui está faltando eles aprenderem a orar, eles conseguirem orar, eles precisam de música para orar. Eliana, eu quero levar o seguinte... Eu vou levar a palavra e nós vamos fazer um momento de oração sem música, para eles terem um encontro com Deus. Olha só, ela mesma sentiu essa necessidade. E foi lindo. Sabe o que aconteceu nesse momento? Tinha uma senhora lá, que ela foi, e no momento da oração, ela testemunhou no final, ela teve um infarto, e ela orou naquele momento, e o Senhor curou ela ali naquele momento, naquela célula. Foi o testemunho dela, foi lindo. Então a oração é poderosa. Então não basta orar para os filhos, a gente precisa orar com os filhos. Isso é verdade. É fato disso, porque assim como pais e mães têm problema dentro de casa, eu também tenho problema dentro de casa. E o meu filho mais novo, ele estava com uma certa dificuldade em todos os anos de escola dele. Ele tinha um problema de escrever a tarefa da sala de aula. E isso me atrapalhava como mãe, como que eu ia ter um acompanhamento com ele, se ele não trazia nada anotado no caderno, né? E então eu levei para psicóloga, porque os professores, não, ele tem TDAH. Seu filho tem TDAH, que agora é a moda, né? Para os professores. Não, ele tem TDAH. A criança está com dificuldade
de aprender. Não, é tentar com TDAH. Lógico que tem o TDAH, mas eu acho que não é do tanto que eles colocam, enfatizam isso, né? E aí, eu e o pastor Valdemir, nós colocamos o Daniel em oração. Nós oramos com ele e falamos com Deus. E ele percebeu essa oração. E esse ano, eu vou dizer, ele está totalmente transformado. Traz todas as tarefinhas prontas, faz as lições de casa. Outra criança. Então, imagina, não vou levar no médico, vou dar medicação para ele, poderia estar aí dopando o meu filho de caso que, se a gente orar mais pelos filhos da gente, nós esquecemos que Deus, ele pode fazer muita coisa na nossa vida. Ele é um Deus Muitos que cura, né? pais esquecem isso e preferem recorrer à medicina. Não estou desfazendo de medicina, que tem casos e casos, né? Mas primeiro, papai, mamãe, você que está ouvindo a gente aí, ore mais pelo seu filho, ore mais pela sua filha. Ela precisa desse contato, ele precisa desse contato, você segurar na mão dele e mostrar para eles que existe um Deus capaz de fazer milagre na vida deles. Os meus filhos têm testemunhado isso, grandes e grandes milagres. Se eu trouxer eles aqui, eles contam milagres que Deus fez na vida deles ainda criança, né? Então, dedique um tempo de oração com o seu filho, com a sua filha. Dedique um tempo olhando nos olhos do seu filho e da sua filha, para que você possa saber se ele está sentindo falta de algo, se ele está precisando conversar com você algo. Não é isso, pastora Jéssica? Vamos despedir aqui, né, pastoras? Mas semana que vem a gente estará aqui novamente. O seu bom dia. Bom dia. Tem algum recadinho para deixar para o papai, para a mamãe que está nos ouvindo? Que vocês sejam um exemplo. Olhem as suas atitudes, porque as crianças, elas observam e elas reproduzem o que elas veem. Então, esse é o meu recadinho. Pastora Eliana. Tenham um bom dia. Meu recado é que vocês, pais, vocês têm uma joia. Então, cuida dessa joia na presença do Senhor. Ora com o seu filho. Traz ele para a casa de Deus. Investe nele. Que, na verdade, os nossos filhos são a nossa herança, né? E se nós não nos dedicarmos tempo para eles, amanhã pode ser tarde. Semana que vem nós vamos continuar este programa. Nós vamos abordar as necessidades básicas e espirituais que a criança precisa. E você vai receber dicas. Como tornar os seus filhos grandes vencedores. Como ter formação. Formar o meu filho. Meu filho vai ser um grande vencedor. Creia nisso. Você, juntamente com Deus e o Espírito Santo, tem capacidade para fazer isso na vida do seu filho. Mas essas dicas só no próximo programa, não é isso, pastoras? Beijo no coração de vocês que nos acompanharam aí. Jennifer, um beijo no seu coração. Todos vocês que estiveram aí ligados aí com a gente. Até o próximo programa, Falando de Mulher. Beijo, fica com Deus. 8h07. Hoje eu já consigo entender que tudo que passei foi uma preparação. Há um tesouro na dor.